A gente tem que saber identificar o esforço inteligente, porque você muitas vezes vai fazer esforços burros na vida. Ou seja, você vai se dedicar tanto a alguma coisa que você não sabe se você quer, ou você sabe que você não vai conseguir, né? Porque você não tem ou uma boa genética para aquilo, ou uma capacidade para desenvolver aquele determinado projeto, e às vezes fica insistindo, né? Persistindo e não percebe que justamente esse é o problema da sua vida, que você está insistindo em alguma coisa que talvez você nem queira mais, mas por um determinado orgulho você insiste, né? Então, ter o Essa esforço identificação. inteligente, o esforço inteligente de dedicar àquilo que você sabe que vai ter um retorno. É interessante quando você fala de esforço inteligente, porque quando a gente fala assim da pesquisa até da Carol Dweck, né? Falando a respeito de mindset de crescimento, e fala a respeito do esforço, para a gente elogiar o esforço ao invés de elogiar o talento, e quanto que isso é importante para a pessoa ter melhor performance. Mas tem que ser o esforço inteligente, não é? Não é Uhum. elogiar o esforço pelo esforço, né? É aquele esforço que vai dar um resultado, um bom resultado, um resultado de performance, né? E no Uhum. caso aí é a identificação do que é importante mesmo para a pessoa, né? A gente vê muito essa questão de esforço inteligente na nutrição também. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que elas precisam se esforçar demais ou fazer algo extremamente difícil para ter algum resultado, seja estético ou de performance ou até mesmo cognitivo, né? Então, eu preciso fazer uma dieta super restritiva, eu preciso retirar praticamente todos os alimentos que eu gosto, porque eu preciso me esforçar para conquistar aquilo. E o fato é, esse esforço ele pode até gerar um certo resultado num curto prazo, mas as chances são que você vai ter um retorno, você vai ter um rebote, você vai ter uma perda significativa daquilo. Porque durante esse processo, você não se preocupou em aprender e se desenvolver. Você se preocupou em apenas passar pelo processo difícil. Então, dia após dia, a pessoa para e pensa: eu preciso passar por isso, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer isso para alcançar tal coisa. Só que ela não entendeu o caminho, ela não conseguiu aprender, ela não conseguiu se desenvolver nesse processo. E aí entende uma dieta, entende uma alimentação mais saudável como se fosse uma fase. Não é uma fase, é um estilo de vida. Fase é o objetivo, fase é o emagrecimento, emagrecimento é uma fase. Ah, eu vou competir, eu vou fazer uma periodização de uma dieta que é uma fase. Mas o estilo de vida que você vai levar para o resto da vida não é uma fase, é uma coisa que você vai aprender e você tem que manter para o resto da vida. Se Então você tem que pega aí. mudar a mentalidade, né? A mentalidade também, né? Então por isso que muitas pessoas, Exatamente. até quando fazem aquela operação de diminuição do estômago, elas não aprenderam a pensar como magro, Uhum. né? Eles precisam fazer um acompanhamento psicológico antes e depois do tratamento, né? Então, primeiro eles precisam ser aprovados para fazer a cirurgia, tá? E aí, depois disso, eles precisam fazer o acompanhamento também psicológico. E também deveria fazer, muitos não fazem, um acompanhamento com o nutricionista. O que a gente percebe nesse caso, o que acontece? Olha como a mente ela é uma coisa muito bizarra, assim, né? Um determinado momento, a pessoa ela vem seguindo a comida, né? Então, a recompensa dela é a comida, é a comida, é a comida. Ela faz uma cirurgia que reduz o estômago e que limita a ingestão de comida. Agora, aquilo que era um prazer para ela começa a ser penoso, porque ela come, vai vomitar, vai ficar com dor, vai passar mal. Né? O que acontece? Eles começam a substituir as coisas. Então, agora, antes era comida, começa a ser o álcool. Então, é muito Hum. comum o abuso de álcool, né, de bariátricos se tornarem alcoólatras. Ou então, Eita, comerem quantidades exageradas de chocolate, por exemplo. Porque eles não ixi, conseguem comer, então eles colocam só um pouquinho de chocolate na boca e passam o dia inteiro colocando tabletinhos de chocolate na boca e comem olha duas, três, só. quatro barras por dia. Né? Eles E vão isso pelo passa a que é ser mais alimentação. palatável, né? Exatamente. E vai derretendo na boca, né? Então, assim, não é uma coisa que preenche, não tem fibra, não causa saciedade.
Então você acaba trocando uma coisa simplesmente por outra. Então, no processo do bariátrico ali, tem que fazer o aprendizado, tem que sair de um lugar e ir para o outro, mas acompanhando. Ó, preciso aprender a comer de novo, porque as chances de reganho são enormes. Né? Depois de alguns anos, É, eu as chances de tenho, reganho de peso são eu enormes. tenho uma amiga minha que fez a bariátrica e depois voltou a ser gorda Uhum. novamente. Mas assim, eu já almocei algumas vezes na casa dela e era só gordice também, né? Uhum. É, Era porque só tenta gordice. tirar com a Agora tem mão, né? algumas outras pessoas que eu conheço que fizeram, assim, que eram gordas e tal, que estão mais magras, mas estão bem mais tristes também, viu, Lincoln? Uhum. A magreza acompanha, elas ficaram bem mais tristes, assim, mas elas eram muito alegres. Acho que é porque Uhum. acho que exatamente por isso, né? Elas sentiam prazer na comida e agora. Então, mas é que com o bariátrico existe é um processo muito complicado, né? A gente precisa entender a obesidade como uma doença mesmo. Tem gente que Hum, trata como fator de risco, que é por quê? Porque é uma doença que você não morre de ganhar peso, você morre de doenças secundárias, né? De diabetes, de problema cardiovascular, de cânceres. Então, ela é uma doença realmente, e uma das que mais mata no mundo. Se você retira basicamente aquilo que faz a pessoa acumular gordura e você não trata ela, essa pessoa comendo menos, ela não precisa comer menos, ela precisa comer menos calorias, ela precisa gastar mais calorias, se exercitar mais, fazer atividade física para melhorar a questão metabólica dela, a musculatura dela responder de uma forma melhor. Só que muitos não fazem esse acompanhamento e começam a ter déficit nutricional. Então, mesmo eles emagrecendo e tudo mais, eles começam a ficar com déficits de vitaminas, de minerais, que aí acaba tirando a energia, a pessoa fica com mais fadiga, a pessoa não se recupera, a pessoa começa a ficar mais triste realmente, porque não teve esse acompanhamento. As chances são que, se você entra num processo aí de bariátrica, de emagrecimento, e não precisa ser só bariátrica, não, tá? Qualquer processo de emagrecimento que seja maior, se você entra nesse processo engajado com alguma atividade física, as chances de darem certo é muito maior. É uhum. muito maior as chances. Por quê? Porque a dieta não é mais o objetivo. O objetivo é você melhorar a performance naquilo que você está gostando, no seu hobby. Então você vai fazer outras coisas para melhorar aquele hobby. Né? O exercício ele é um hábito angular. Você faz outras coisas para melhorar ele. Então você vai comer melhor, você vai dormir melhor, você vai fazer massagem, você vai se preocupar, você vai beber menos, por quê? Porque você quer acordar amanhã, no dia seguinte, ali, mais recuperado para treinar melhor. Então, quando você vincula isso à atividade física e entende ela como algo não penoso, as chances são que vai dar certo. Né? Não tem como é, você se limitar nesse sentido.